nós temos que saber que aonde você colocar a planta dos pés, você está em nome de Jesus. Você tem que saber que o Espírito de Deus, Ele está com você e que deixa participar desse momento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, não há nada mais importante que isso. E Ele te deixa se juntar a eles nesse momento, para você orar para uma pessoa, para você abençoar, para você levar uma palavra de direção, para você abençoar vidas, para você trazer a palavra de Deus, existência aquilo que não estava vendo, para levar fé, para levar salvação e para romper Amada igreja, pode tomar assento. Como texto base, eu usei Lucas 12. Lucas 12, versículo 1. Como título da ministração, eu coloquei verdadeiramente livres. Amém? Vamos estar lendo. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Não devemos temer os homens. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo pode lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais como as 2 moedinhas. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. E eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Feche seus olhos mais um instante. Espírito Santo de Deus, é o momento que nós falaremos da palavra do nosso Pai, a palavra que estará entrando em nossos corações. Que seja assim, Espírito Santo de Deus, o Senhor levar até os nossos corações, que nós possamos ser um solo fértil para receber essa semente, que é essa palavra maravilhosa, que nós possamos sair aqui limpos, livres, libertos e cheios da sua presença, Espírito Santo de Deus. Eu confesso que sem o Senhor aqui nada podemos fazer, e eu creio que hoje é um dia de glorificar o nosso Pai Celestial, pela sua presença aqui em nossas vidas. Obrigado, Pai querido, porque eu sei que o seu mover vai acontecer, Pai, a cada hora que nós escutarmos da sua palavra, abrirmos nosso coração, de estarmos atentos, Pai, ao seu mover, Pai, ao que o Senhor pode fazer por nós, Pai. Obrigado, Senhor, pela obra que Jesus Cristo fez, que nos permite, Pai, chegarmos até a sua face, Pai, receber do seu amor e da sua graça, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amada igreja, eu confesso que eu gosto muito de toda a parte espiritual, de tudo que vem assim, através de uma revelação, mas para esse início de conversa, eu achei algo natural para mim poder explicar a vocês sobre a ministração de hoje. E ao que eu quero comparar, como no título ali, eu coloquei verdadeiramente livres, então provavelmente a gente pode ter uma falsa sensação de liberdade. A gente pode achar que está livre, que está vivendo bem, em paz, mas pode ter, às vezes, uma cadeia sobre nossas vidas, uma prisão, uma corrente.
E algo que eu falei para vocês natural, eu quero que vocês pensem numa penitenciária, uma cadeia assim, que seria quase impossível de você fugir. Às vezes você pode imaginar, às vezes numa ilha, no fundo de um oceano, uma cadeia lá na Lua, que você fala assim, não, de lá não teria como escapar. Talvez a cadeia que fosse a mais segura, assim, para evitar que um prisioneiro escape. E essa cadeia, que você chegar a imaginar, ela não é comparada à pior cadeia que existe. E qual é a pior cadeia que existe? Qual é a pior prisão? É aquela que você carrega com você. Uma cadeia que às vezes acompanha a sua vida. Uma prisão, algo que te trava, que não te deixa ser completamente livre. E é sobre isso que nós queremos falar. Nessa palavra de Lucas 12, Jesus nos fala assim: não há nada escondido que não venha a ser revelado. E nós temos que crer que não existe trevas que um dia não vai resplandecer a luz. Até o que foi sussurrado será ouvido. E nós temos que entender que nós temos que encontrar essas cadeias, esses bloqueios, essas correntes. Que nem eu falei para vocês que eu gosto muito da parte espiritual. Há umas 2 semanas atrás fui convidado para orar em um lugar e eu tive uma visão de uma correia que cercava, uma corrente. Ela ia cercando determinado lugar e ela era muito forte, cercava. E ali eu sabia que eu tinha que orar para quebrar aquelas correntes. E Deus me levou um nível acima, onde Ele me permitiu ver quem segurava essas correntes. Às vezes nós temos que quebrar as armadilhas, as correntes, as prisões, mas nós temos que também eliminar aquele que tem o poder de segurar ou amarrar, aquele que foi enviado para trazer danos à nossa vida, prejuízo. E hoje nós estamos aqui para sermos verdadeiramente livres. Ou às vezes uma palavra encheu o seu coração para você libertar os cativos, porque nós somos enviados para curar os enfermos e libertar esses oprimidos de Satanás. E assim eu creio. Às vezes essas prisões que eu estou falando, tem pessoas que sentem ela no corpo, tem pessoas que são viciadas, pessoas que não sabem como se livrar de um vício, de uma doença, de algo que castiga a pessoa no corpo. Algumas pessoas carregam na alma essa cadeia consigo, e isso traz um peso imenso. A pessoa pode passar dias felizes, mas de repente vem esse baque, essa cadeia, essa opressão de Satanás. E isso não pertence a um cristão, isso não pode estar sobre a sua vida, nem sobre a vida de um familiar seu. Você veio para ser livre e para libertar os cativos. Mas quais são essas coisas que às vezes não te deixa comunicar-se com outras pessoas por perto, não te deixa se comunicar com Deus, não te deixa você andar de cabeça erguida, não te deixa você ser feliz, não te deixa às vezes se desfrutar da sua comunhão em família, não te deixa ser próspero, não te deixa viver, não te deixa livre. Às vezes, essas cadeias podem vir através de palavras lançadas sobre suas vidas, sobre obras de bruxaria, às vezes maldições hereditárias, às vezes um perdão que alguém te deve, ou você pedir perdão para uma pessoa, uma mágoa que está ali dentro do seu coração. Tem pessoas que você vê perdido em pornografias, em vícios, em prostituições. Tem pessoas que você encontra que essas pessoas, às vezes até cristãos, são avarentos. Pessoas que não têm coragem de abençoar a vida do próximo, mesmo sabendo que é Deus o provedor de tudo da vida delas. Tem pessoas que por muitos momentos a ira está sobre a vida dela, ciúmes, transtornos, idolatrias. E nós temos que entender que existe tipos diferentes dessas prisões sobre as nossas vidas. Como eu coloquei aquela uma que você sabe que você carrega com você,
aquela uma que você reconhece que está atrapalhando a sua vida, e a todo momento você sabe, eu sou assim, mas isso não pertence a você. A palavra nos fala que você vai ser encontrado um dia sem mancha, sem mácula, você totalmente pura, ao nível do varão perfeito, Jesus Cristo. Você vai ser uma pessoa completamente livre e liberta. E eu creio hoje, você que está ouvindo essa palavra, tanto aqui quanto pela internet, e aos corações que chegará essa palavra, que hoje é um dia de liberdade. Hoje todo mal vai cair por terra. Em segundo, eu coloquei aquelas pessoas que de vez em quando vem essa opressão. A pessoa às vezes não sabe, não reconhece, e ela está caminhando, e de repente ela é atacada por isso, por essa cadeia que prende a vida dela. Mas eu creio que pode haver liberdade. Nós já tivemos vários testemunhos, convivemos com pessoas que foram livres, e durante a ministração eu vou estar contando para vocês alguns testemunhos, para você entender como que Deus age. Em terceiro lugar, eu coloquei algumas coisas que são realmente ocultos, aquele que só Jesus pode trazer à luz. Só a revelação do Espírito Santo pode libertar essa vida, algo tão profundo que aquele astuto Satanás colocou sobre a vida da pessoa. Mas eu creio que Jesus Cristo foi enviado para destruir as obras de Satanás, e assim acontece. Essas cadeias que trazem maldições sobre a vida das pessoas, que trazem dificuldades, que faz a pessoa derramar uma lágrima. A nossa briga é contra esses seres espirituais, é contra Satanás. E eu creio na liberdade que Jesus Cristo pode trazer. Como eu falei para vocês que eu ia dar testemunho de algumas coisas, sempre um senhor passa pela frente da oficina, ele desce até um restaurante próximo ali para pegar comida para umas criações que ele tem no sítio. Um dia ele passou e falou assim: você é de uma igreja assim, 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 né? Eu falei: sim. Ele falou: ore por mim quando você estiver na igreja. Eu falei: não, eu não oro quando eu estiver na igreja, se o senhor quiser eu oro agora. Aí ele falou: estou passando umas dificuldades. Eu ungi, coloquei o óleo ungido sobre a mão dele, eu falei assim: ó, pode ir lá aonde o senhor está passando dificuldade e declare que essas pessoas que estão causando dificuldade na sua vida, essa pessoa vai reconhecer que ela tem que trazer alegria. E ele ficou me olhando assim, assim, e ele pegou e foi. No outro dia ele voltou a realmente, uma pessoa, eu ia fazer tudo o que eu ia fazer para ela estava ruim, nada estava certo. E eu cheguei lá, ungi lá e acabou o problema. A solução veio, e através de uma simples revelação do Espírito Santo, que tinha uma pessoa que ali estava simplesmente recebendo de Satanás uma seta para se manter em contenda com ele, para trazer ira, para trazer briga realmente. E eles começaram a viver bem, e hoje ele dá testemunho disso. Uma certa vez, um senhor deixou um carro para fazer na nossa oficina lá, e ele sentou num cantinho lá, numa escada, e ficou bem quieto. E a gente atendendo os clientes, isso aqui, eu olhei para ele e falei: como que o senhor está? Ele falou assim: o dia hoje não está bem, né? Aí eu percebi, é algo espiritual. Eu falei assim: ó, mas eu não aceito que o dia não esteja bem. O que o senhor acha de nós orarmos e começar esse dia de novo? Ele falou: pode ser. Aí eu comecei a orar por ele, e até eu me assustei. Eu não sabia onde ele morava, não sabia de onde ele vinha, não sabia qual era o serviço dele. Simplesmente ele passou ali para ver um problema, e eu me encontrei diante de um homem triste, abatido, sentado, que não tinha coragem de erguer os olhos para cima. Eu comecei a orar por ele e declarei algumas coisas sobre a oração, e falei assim: ó, o senhor vai lá no sítio do senhor, e essas pessoas que estão pensando em roubar a sua terra, o senhor pode declarar lá, que lá é um lugar que Jesus Cristo vai tocar e vai habitar, e ninguém vai tomar o que é seu. A hora que eu parei de olhar, ele olhou para mim e falou assim: como que você sabe das minhas terras? Tem uns vizinhos querendo tomar ela de mim. Eu falei: não, eu vi numa visão simplesmente um sítio
E eu vi uma obra de bruxaria do lado esquerdo, assim. Eu peguei e dei um óleo ungido para ele, falei, o senhor vá lá, e se depois o senhor quiser testemunhar, o senhor conta o resultado. Ele foi até o sítio, já feliz da vida, porque Deus tinha revelado. Depois ele voltou e falou, acabaram-se os problemas, acabou a opressão sobre a minha vida, os vizinhos já passam por mim e não querem mais tomar minhas terras, eu encontrei paz. É através da revelação do Espírito Santo, uma cadeia ali se formava, trazendo tristeza para a vida daquela pessoa, uma cadeia que nós não podemos aceitar, uma dificuldade, e coisas que nem eu falei para vocês, que só o Espírito Santo pode trazer luz, coisas de Deus realmente. Ali, uma coisa simples, uma vez passando por um certo local, eu vi um homem bem triste, e daí a filha dele falou para mim, este homem está entrando em depressão, e um homem muito humilde, muito bem. Eu cheguei a conversar com ele, e ele falou assim, eu queria tanto ajudar os meus filhos, um está passando dificuldade nisso, a outra está precisando de uma casa, e eu não posso, eu não consigo ajudar meus filhos. E eu perguntei para ele, mas como que o senhor pensa em ajudar seus filhos? Ele falou, está saindo da minha aposentadoria, e quando sair, eu vou comprar um lugar para um e vou ajudar o outro, assim eu vou tentar fazer. O Espírito Santo trouxe uma direção para a minha vida, e eu falei para ele, o senhor não vai trazer felicidade para a vida dos seus filhos, o senhor vai trazer felicidade para a vida deles se o senhor apresentar o Espírito Santo de Deus e levar a palavra de Jesus até eles. E ali eu tive a oportunidade de ministrar algumas vezes com esse homem, e alguns dias depois ele já estava com o semblante bem mais animado, e saiu a aposentadoria dele. Aí eu falei, agora o senhor vai ajudar seus filhos? Ele, não dessa forma, eles têm que viver a vida deles, mas eu vou conseguir ajudar eles. Hoje, para a honra e glória de Deus, um dos filhos dele é ministro da palavra numa igreja. Olha, eu creio no milagre. A filha dele montou uma família através da oração dele, ele de joelhos dobrados. Coisas maravilhosas aconteceram. Se eu tivesse dado um conselho da carne, às vezes eu tinha até dado dinheiro para esse homem, para ajudar a família dele. Mas o Espírito Santo traz revelação. Imagine falar para uma pessoa que queria ajudar os filhos, falar, não, o senhor não pode dar dinheiro para eles. É uma cadeia que estava se formando para trazer depressão para a vida desse homem. Coisas que nós não podemos aceitar. E Satanás vai lançando seta para cada vez a pessoa se afundar mais, para ver coisas que não acontecem, que são mentira, dificuldades que realmente não há. E ali a gente encontra coisas mais profundas, que nem o pastor Isaur mesmo, ele nos conta de uma mulher que já é cristã, e há quase 50 anos de idade carregava um espírito sobre a vida dela, e ele orando, expulsou esse demônio, que trazia algum prejuízo para a vida dela, algum sentimento, ou alguma fortaleza, algo que impedia dela viver verdadeiramente livre. Quando nós falamos de algo mais profundo assim, eu lembro que em um determinado final de ano, encontrei um rapaz que sempre andava com a família dele, 3 filhos e a esposa, e nessa determinada vez eu encontrei ele, estava sozinho. Eu perguntei, ué, cadê sua esposa? Ele falou, e filhos? Ele falou, os filhos estão com a minha mãe, né? Com a avó das crianças, e minha esposa nós estamos preparando para internar ela. Eu falei, mas como assim? Aí ele contou a história. Ela vive bêbada e ela sai correndo pela rua gritando que ela vão matar ela e ninguém consegue ajudar. Eu falei, mas nós precisamos ir na casa sua para orar. Ele falou, pessoas já bateram lá, tentaram entrar para dentro de casa e não conseguiram. E algumas pessoas que foram orar, elas conseguiram entrar só até a sala, não conseguiram passar dali. Eu falei, mas nós vamos lá orar. Eu falei, então vamos. E nós fomos até aquela casa, estava mais um irmão junto. Olha, coisas surpreendentes aconteceram. Por isso que eu falo para vocês, aquilo que estava nas trevas vem ser revelado.
Eu lembro que naquele determinado momento, o rapaz começou a orar assim e falou assim: eu preciso ir no quarto lá do fundo, onde dorme uma criança. Aí ele pegou e chegou lá. Ele falou assim: ó, agora você é livre para contar tudo o que você quiser que acontece sobre a sua vida, porque nós, com a nossa presença aqui, Deus colocou os anjos amarrando os 2 demônios que tinha aqui para tomar prejuízo da sua vida. Mas você não precisa contar o que acontece, eu mesmo vou falar. O seu filho, a criança tinha uns 8 anos, ela sai e busca bebida para você, e você se embriaga, e você vai abrir a porta desse guarda-roupa, você vai encontrar um shorts e uma camiseta assim, 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 assim. Você pode pegar ela. Ela assim começou a chorar, foi lá, abriu, e eu falei assim: meu Deus, eu já vim nessa casa aqui, mas esse rapaz nunca veio. Deus, como o Senhor está agindo? Aí ele pegou: eu vou levar isso daqui e nós vamos ungir e o mal vai ser desfeito. Agora nós precisamos ir até o outro quarto onde vocês dormem. Nós se direcionamos ali. O dono da casa, ele tentou tirar uma lâmpada. Ele falou assim: a lâmpada do quarto está queimada, eu vou tirar a lâmpada do corredor e colocar lá. A hora que nós estávamos entrando no quarto, a lâmpada se acendeu. Eu ficava assim: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí ele falou assim: você está se embriagando, mas eu vou contar. Veio uma pessoa aqui, pegou uma calça sua que é assim, assim, tem uma mancha assim, assim, e uma blusinha que é assim, 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 fez uma obra de bruxaria e te entregou de volta. E você vive vestindo essa roupa, e isso traz legalidade sobre a sua vida. E ela abriu o guarda-roupa e ali estava essa roupa. Eu fiquei assim surpreso. Eu falei: Deus, como pode? Ali nós pegamos aquela roupa, oramos, fomos embora. No outro dia, eu passei uma mensagem para esse rapaz: como estão as coisas na sua casa? Ele falou assim: está bem. Ali eu me convenci e não perguntei mais nada. A semana se passou, uma semana, e já fazia meses que aquele casal estava em briga, a mulher se embriagando todo dia, só coisas ruins acontecendo. Ali eu perguntei para ele: você pode me responder como estão vocês? Ele me respondeu assim: estamos parecendo recém-casados, estamos muito felizes. Aqui o poder de Deus nos libertou. Para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela cadeia ali foi quebrada. Algo profundo que veio sobre a vida daquele casal. Coisas impressionantes que só através do Espírito Santo, só através da palavra, pode trazer liberdade. E quão importante é bom encontrar essa luz de Deus através de uma palavra, através de uma pessoa. E essa luz de Deus pode ser encontrada através da sua vida. A hora que você se prontificar: Deus, eu quero fazer algo em prol do reino. Eu quero fazer, Senhor, a sua vontade. Eu quero, Senhor, manifestar o seu poder. Eu lembro naquele episódio que a menina foi ressuscitada. Eu lembro que o pastor Isaúr estava pregando aqui e ele falou assim: em tudo você tem que glorificar a Deus. Eu peguei, levantei e saí para fora e falei assim: Deus, o Senhor sabe que em tudo eu dou glória para o seu nome. Toda pessoa eu testemunho do que o Senhor faz na minha vida. Não tem um passo que eu dou sem reconhecer que é o Senhor. Mas o Senhor não usou minha vida 2, 3%. Então eu quero glorificar o seu nome. E para a honra e glória de nosso Senhor, aquele momento aconteceu. E eu sempre testemunhava para os outros perguntavam para mim: como você se sentia? Eu falei: você lembra no episódio que Jesus ia e ressuscitava aquela menina, filha de Jairo, e falava: menina, se levante-se? Ele levou ali Pedro, Tiago, mais um irmão. Eu falei assim: eu me sinto como aquele irmão, como Pedro, que foi ali e simplesmente acompanhou Jesus fazer o milagre, porque eu sei que foi através de Jesus que aquele milagre aconteceu. Então eu sinto em meu coração que eu simplesmente estava ali acompanhando Jesus. E esse ano, eu virei o ano e falei assim: Senhor, eu quero realmente cumprir o meu propósito.
eu quero caminhar, eu vou tomar iniciativas para mim estar em busca do Senhor ao seu lado. Eu falei, embora, Senhor, eu simplesmente me sinta como Pedro, ali que acompanhou até aquela casa, ali entrou, e ele viu Jesus fazer aquele milagre, e ali eu ouvi a voz de Deus, e Deus falou assim para mim, eu deixei você participar da minha glória, igual Pedro participou da glória, na hora que a menina ressuscitou. Nós fomos chamados para levar essa glória até Deus, participantes da glória do Pai. Ele não divide a sua glória com ninguém, a glória é dele, mas nós somos os responsáveis por levar essa glória. E eu acredito que cada vez que você vê uma pessoa liberta, um casal liberto, um lugar liberto, você está levando a glória para Deus. E escutar a voz de Deus é tão bom, não tem nada parecido com isso. E quando você leva o Espírito Santo, a presença de Jesus até uma casa, uma família, não tem nada que se compare a isso. Ali, em Lucas 13, que eu peguei uma leitura no versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga, e ali estava uma mulher que tinha um espírito, que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que deve-se trabalhar, venha para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, em que Satanás a mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. A glória de Deus se manifestando, libertando uma pessoa. E ali fala que Satanás que traz essa cadeia, que traz essa opressão, que traz tristeza, que traz doença, rancor, ira, mágoa, dificuldade. Às vezes você não sabe o que está acontecendo sobre a sua vida, ou de uma pessoa que está passando por dificuldade, mas ali você tem que levar Jesus até esse lugar, você tem que ver a glória de Deus se manifestar, você tem que fazer a vontade do Pai, carregar essa glória até o Pai Celestial. Glória a Deus. Nós temos que saber que aonde você colocar a planta dos pés, você está em nome de Jesus. Você tem que saber que o Espírito de Deus, Ele está com você e que deixa participar desse momento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, não há nada mais importante que isso. E Ele te deixa se juntar a eles nesse momento, para você orar para uma pessoa, para você abençoar, para você levar uma palavra de direção, para você abençoar vidas, para você trazer a palavra de Deus, existência aquilo que não estava vendo, para levar fé, para levar salvação e para romper essas cadeias. No 16 ali, quando a palavra diz que Satanás mantinha presa, era através de um espírito maligno que causava essa doença. Imagina se Jesus não se manifesta naquele lugar. E imagine quantas pessoas estão esperando pela presença de Jesus, que vai ser levada através da sua vida, através do que você pode fazer. Nós sabemos que as pessoas se libertam
pela autoridade de Jesus Cristo, mas a autoridade que está sobre a sua vida, que Jesus te deu para você carregar a glória até o Pai. Nós sabemos que a pessoa é perdoada pelo sangue que Jesus derramou ali na cruz, que a pessoa é limpa pela palavra, mas essas situações que nós temos que tratar hoje, totalmente livres, totalmente libertos, sem maldições nenhumas, sem dificuldades. Quando eu falo para vocês de realmente coisas ocultas, eu lembro que chegava um conhecido até a oficina, ele sempre ia ali, e quando eu via ele, eu falava para ele assim: você tem que fazer uma quebra de maldição. Algumas pessoas não acreditam nas quebras de maldições, algumas pessoas não levam a sério, mas se Deus colocou ali no meu coração, porque alguma coisa havia. E de novo eu via essa pessoa e falava assim: você tem que fazer uma quebra de maldição. E foi se passando a semana, 2, até que ele perguntou para mim: o que é quebra de maldição? Eu simplesmente falei: é um mal que Deus está falando que tem sobre a sua vida, mas eu não sei o que é. E ele foi para casa e ele orou a Deus: Deus, traz revelação para mim. Por que essa pessoa fica falando para mim quebrar uma maldição sobre a minha vida? E Deus deu uma lembrança para ele, uma visão de quando ele tinha 7 anos de idade. Ele falou que seus avós paternos, que gostavam de se meter com bruxaria, os levaram até o cemitério, levou ele, e ali fez ele pular nas costas desse vô, uma sepultura, 7 vezes. Na hora que Deus trouxe essa revelação, ele orou ali e falou que não aceitava para a vida dele. Nós que entendemos da parte espiritual sabemos o que significa, mas como que havia uma revelação dessa se não fosse o Espírito Santo? Como que a pessoa ia quebrar uma cadeia que estava sobre a vida dele, que às vezes impedia ele de receber o que vem de Deus? E por isso eu falo, às vezes uma palavra que foi lançada sobre a sua vida e você não sabe, uma pessoa que declarou alguma coisa sobre você, um olho gordo, uma inveja, algo que foi proferido contra a sua pessoa, que traz uma cadeia sobre a sua vida. Nós, o que queremos? Simplesmente a liberdade que há em Jesus Cristo. Em Gálatas 5:1, a palavra nos fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A palavra ali em grego, ela fala elefteró, quando ela quer dizer libertou. E na realidade ele não fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo te fez livre. E isto há uma diferença. Você imagine uma cadeia, uma cela. Se Jesus te libertasse, Ele iria lá, te pegaria e te tiraria para fora. Mas quando a palavra te fala que Ele que te fez livre, te fala assim: você estava dentro de uma cadeia e eu abro as portas, agora saia. Então você tem que saber que essa cadeia tem que sair nós temos que sair dela, e essa prisão tem que sair das nossas vidas, através da palavra que Cristo trouxe para nós. Nesse momento eu quero que você feche seus olhos e que o Espírito Santo de Deus traga revelação se há algo oculto. E eu estou declarando agora: você está livre das palavras lançadas sobre a sua vida. Você está livre sobre maldições hereditárias. Sobre a questão do perdão você está livre. Sobre mágoas, tristeza, solidão, avareza, vícios, pornografias, ira, ciúmes, ganância, cobiça, idolatria, doenças, totalmente livre. E eu te convido agora para sair para fora e você vai repetir comigo: Senhor, neste momento
não tem mais acusação sobre a minha vida. Eu estou saindo dessa cadeia, totalmente livre e liberto. E para cá eu não mais voltarei. Glória a Deus. A palavra nos fala ali, quando eu comecei a leitura, da mesma forma que Jesus nos fala sobre um fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, Ele nos fala para libertarmos de todo fermento. Como eu falei que existe 3 tipos ali de cadeias, hoje nós vamos sair totalmente libertos. Você acabou de fazer uma renúncia sobre coisas da sua vida, que talvez você saiba que você faz de errado, você sentiu no coração. Às vezes, uma pessoa que lançou uma palavra sobre a sua vida, olha para você ver o que aconteceu. Essa palavra é tão forte que eu comecei a escrevê-la e apareceu um menino de frente à oficina lá e falou: Rodrigo, eu vim aqui pedir perdão para todos vocês. Simplesmente eu lendo essa palavra e declarando. Aí esse menino contou sobre a vida dele, o que ele fazia e o que ele tinha declarado sobre as nossas vidas. Entrou, pediu perdão para os meninos que ali trabalham. Glória a Deus por isso. Aquele menino se livrou de uma cadeia. E essa palavra é tão importante, tão forte, que em 2017, meu pai tinha ido buscar uma peça para um conhecido, um amigo, simplesmente para ajudar essa pessoa por amizade. Ele pegou essa peça, assinou a nota e o rapaz não pagou. Um tempo depois, eles acharam a nota assinada, ligaram para mim e falaram: viu, você tem que pagar uma dívida aqui. Aí eu expliquei: não, mas foi assim, você lembra que o rapaz foi pegar a peça aí? Ele: é verdade, isso, aquilo. Aí foi esquecido aquela nota, aquela dívida, porque não pertencia a nós. Eu comecei a ler sobre essa palavra. Deus me deu um sonho sobre eu saindo de uma prisão. E ali, eu falei para minha esposa: eu encontrei tal pessoa assim. No outro dia, eu tive outro sonho, só porque essa pessoa, ela começava a passar em dificuldades. Aí eu acordei e falei assim: Deus, o que significa? Deus falou: pague aquela dívida. Aí eu falei: mas Deus, não é minha, né? Ele falou: mas seu pai assinou, é um pacto, é uma aliança. Eu imediatamente, eu liguei para o rapaz e falei assim: eu quero pagar essa dívida. Não, eu liguei e falei assim: por acaso eu devo alguma coisa aí? Ele falou: deve, é assim. Eu falei: nossa, ele realmente pensava. Eu falei: quero pagar essa dívida. Acertei com ele e livrei, talvez ele, de uma cadeia, de uma prisão. Se não é o Espírito Santo trazer a revelação às nossas vidas, se não é uma palavra como essa trazer luz, o que acontece? Às vezes, um relacionamento trazendo peso, condenação sobre a sua vida, algo que você fez no passado, ou algo que fizeram para você, coisas de anos atrás. Sobre isso que nós temos que falar. Quando eu falei sobre fermento, a palavra diz assim em Êxodo 12:15: 7 dias comerei pães asmos, logo no primeiro dia tirarei os fermentos de vossa casa, pois qualquer que comer coisa fermentada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Tire todo o fermento da sua casa. E hoje eu declaro: se existia uma condenação sobre a sua vida, caiu por terra. Sobre a sua casa, se existia alguma condenação, caiu por terra. Se existia no inferno alguma condenação sobre a sua vida, caiu por terra agora, em nome de Jesus. Como eu falei dos pecados que atrapalham a nossa vida, esse fermento, Deus, Ele quer nos limpar, o Espírito Santo. E desde o primeiro dia da criação até hoje, e nós vamos fazer essa limpeza. Eu, como falei para vocês, a hora que eu leio a Bíblia e Deus traz revelação da palavra, ali uma parte espiritual, eu muito me encanto.
A palavra nos fala assim: ao passar Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem, seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém mais pode trabalhar. Eu, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá se lavar no tanque do arrependimento de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Essa palavra nos fala uma coisa: Jesus é a luz. Quando ele pega um pouco de terra, ele vai pegar tudo que aquele homem viveu, as coisas naturais, e coloca diante dos olhos dele. E junto ele vai misturar a sua palavra em forma de saliva. E ali o homem começa a ver. Ali há arrependimento. E ali há liberdade. Mais uma vez, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, coloque sobre as nossas vidas tudo o que vivemos. Venha trazendo luz, revelação sobre o que somos nessa terra. E agora, Senhor Jesus, coloque a sua palavra diante dos nossos olhos. Coloque essa saliva e vá trazendo recordação, vá trazendo visão, vá trazendo discernimento do que houve em nossas vidas, trazendo luz. Senhor, se precisar de algo que nós que precisamos se arrepender, que o Senhor nos mostre, traga direção, que nós nos arrependeremos. E Senhor, nesse momento eu declaro, estamos lavando os nossos olhos, tirando de nossas vidas toda a condenação que há que nos impedia de ver, Senhor. E nos declaramos livres e libertos. Todo mal caiu por terra. Senhor Deus, Espírito Santo, traga visão aos seus filhos, traga sonho, traga revelação do que precisa ser feito, que a palavra de Jesus nos limpará e nos lavará. Em nome de Jesus, amém. Estamos indo ao mais profundo. Hoje livres, limpos e libertos pela palavra. Talvez você não esperava por isso, não saiba o que aconteceu, mas eu declaro que cadeias foram quebradas e você pode caminhar livre. Você vai ver diferença na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus parentes. Você vai ver que você vai ter mais comunhão com Deus, mais comunhão com as pessoas ao seu redor. A palavra lhe fala que ele ficava sentado, mendigando, ele não caminhava. Eu declaro que você saiu dessa cadeia e você vai caminhar, você vai experimentar o melhor de Deus na sua vida, prosperidade, abastança, felicidade, o amor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Limpos pela palavra. E como eu falei, desde a criação até o dia de hoje, a palavra vai entrar em sua vida. Eu peço ao Ministério do Louvor que se dirija até aqui, enquanto nós vamos lendo. E hoje eu declaro que não vai haver mais prisioneiros, não vai haver mais cárcere, não vai haver uma pessoa para condenar. A palavra nos diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-lhe ficar em pé diante de todos e a disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos.
Mestre, essa mulher foi surpreendida num ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando uma pergunta como uma armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram indo, um de cada vez. Começando com os mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante deles. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém as condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá, abandone essa vida de pecado. Essa palavra nos mostra uma pessoa já condenada. Quando ela chegou ali, cada pedra mostrava uma condenação sobre a vida dela. Só faltava eles cumprir ali a sentença. Uma pessoa já condenada. Uma vez Deus escreveu na terra, nas pedras, e colocou a lei: eu não gosto disso, não quero que vocês façam isso. A segunda vez, Jesus escreveu na terra, e ali escreveu: a sua vida foi isso, mas agora eu estou a transformando, eu estou a mudando. E nesse momento, é sobre isso que nós vamos orar. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.